interdimensional? São com aqueles, são conexões entre dimensões. E o que são esses interdimensionais? São aqueles que as pessoas chamam de extraterrestres. Se a gente puder explicitar de uma maneira... Oi, tio. Ô, filha amada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí, filha. Não sei a hora que está aí, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, você está em Portugal, então não sei. São 3 horas a mais, então aí. Então estamos no mesmo boa tarde, filha. Estamos no mesmo boa tarde. Isso, a gente está no mesmo boa tarde. Aqui estava um dia lindo de céu azul, que a gente está quase na primavera, mas agora já está assim um ventinho já frio. Aqui não, aqui está o sucursal do inferno, aqui está a bola do fogo. O Brasil, o Rio de Janeiro, está bem perto, é o lugar mais próximo do Sol, em termos do sistema solar, então aqui está maravilhoso. Tá quentinho, tá delícia, né, tio? Tá. Tem uma música do Martinho da Vila que diz, tá delícia, tá gostoso. Aqui não, aqui tá quentinho, tá gostoso. Só que não, né? Hashtag SQN. Só que não. Tio, então, quero saber o que você andou fazendo essa noite, que eu já tô curiosa porque tem uns lugares aí que eu gostaria muito de visitar. Pessoalmente. É tão engraçado quando você fala o que você andou fazendo essa noite. Parece que fui para Esbórnia, né? Enfim, fui uma festa, alguma coisa assim. E não deixa de ser, filha, que eu fui literalmente para uma Esbórnia, mas outro tipo de Esbórnia, né? Uma Esbórnia espiritual. Então, tanto é que eu vim até paramentado, né? Então, você sabe, filha, que seu tio já foi umas 4, 5 vezes para o Peru e seu tio leva grupos, né, para lá. Quando dá também, né? Não é sempre, mas quando a gente forma um grupo interessante, a gente leva para esse lugar mágico, que é assim, um dos lugares mais incríveis que eu já experimentei, e é um dos pontos de conexão que eu utilizo, né? O que é ponto de conexão? É aqueles lugares na Terra que a gente se sente mais atraído, que provoca em nós emoções de conexão mesmo com o nosso lado mais espiritual. E engraçado que quando eu fui a primeira vez no Peru, foi assim, um reencontro comigo mesmo. E ali, naquela primeira viagem, eu simplesmente vivenciei experiências, porque eu tive passagens, se a gente for entender de uma maneira reencarnacionista, eu tive experiências, né, de reencarnação naquele lugar. Então, reencarnação são aquelas experiências que o ser tem durante o seu processo evolutivo, experiências físicas, ou seja, vidas passadas, vamos dizer assim, ou vidas sucessivas. Então, eu tive experiências ali e aquele lugar realmente é um lugar que me provoca aberturas, ligações, conexões com o que a gente chama de plano astral e o que eu chamo também de plano consciencial, que são ligações do Fábio com o Fábio mesmo. Então, essa noite a gente foi convocado, e aí você pode me perguntar, mas tio, como é isso? Convocação à noite? Como é isso? Porque a gente tem a habilidade de conversar, né, com as consciências extrafísicas, isso tanto em vigília, ou seja, quando aqui, por exemplo, eu estou assessorado. Você pode não estar vendo, mas eu estou assessorado. Em todos os momentos que seu tio está em conexão com o trabalho espiritual, está sempre assessorado por uma equipe. E nessa noite passada, eu fui convocado por essas consciências extrafísicas, ou como muitas pessoas chamam de espíritos, desencarnados, e para realizar um trabalho em Machu Picchu. E, para mim, sempre eu vou estar disposto a fazer um trabalho em Machu Picchu, né? Exatamente por tudo que eu acabei de falar para você. E aí dessa conexão que você já tem, né? Exatamente, por causa de toda a conexão de experiências já vividas em outros tempos, outras eras, ou o que eu posso dizer como se fossem encarnações passadas. Então, eu já tenho essa conexão e a gente tem uma bagagem, né? A gente tem uma bagagem de conhecimento, tanto a nível de informação, quanto de experimentação. Então, não é só informação, tem a experiência, porque eu já vivenciei naqueles lugares, né? As experiências vividas naqueles locais. Então, os espíritos me convidaram, me convocaram para realizar determinado trabalho.
nesse campo, eu chamo de campo, né? O que é um campo? É um lugar onde se possibilita uma conexão espiritual com mais facilidade. Ou o que também as pessoas chamam de portal. Quer perguntar alguma coisa, filho? Quero, tio. Então, quando você vai para esses lugares onde você já sabe que teve uma vivência, já teve uma experiência ali, Uhum. a sua mediunidade, por exemplo, de tocar coisas e conseguir ler aquela história, né? De conseguir saber o que se passou ali. Isso fica mais forte ou é assim, a leitura é igual em todos os lugares para você? Não, não, fica muito mais forte porque eu já vivenciei aquele ambiente, eu já tenho registro em mim. E aí, o que é isso? Qual é o nome dessa possibilidade? Isso se chama psicometria. Uhum. Né? Então, psicometria é a habilidade, a capacidade, a sensibilidade, a experiência de você tocar em objetos, ou mesmo roupas, fotos, utensílios, qualquer paredes, né, locais mesmo, né, que tenham acontecido algum registro, alguma informação. Como todo lugar tem registro, então fica muito mais fácil de você acessar, principalmente quando a gente experimentou aquele lugar. E você só vê a história ou você também sente as pessoas que estão ali naquele lugar? Que Então, talvez ainda estejam ali, pronto, vivendo naquele lugar, né? Habitando, não nesse plano, mas em outros planos. Excelente pergunta, por quê? Porque ali a gente vivencia todas as possibilidades. Eu posso vivenciar uma, daqui a pouco, daqui a um minuto eu posso vivenciar outra. Então, a gente tem o acesso a... É como se eu tivesse, vamos lá, num filme, naquele filme em que eu vivi aquela experiência passada. Então, o cenário atual, ele que meio que desaparece. E você vivencia aquele local que você experimentou naquele tempo e espaço. Ou, vamos dizer, numa reencarnação passada. Isso é uma questão. Ou há uma duplicata. É como se fossem duas folhas de papel fino ou papel seda que se interconectam. Então você vê as duas realidades conjugadas. Isso é uma outra possibilidade. Se eu entrar, por exemplo, quando eu toco em um lugar em Machu Picchu, isso tanto fora do corpo, né? Quando eu falo fora do corpo, é desdobrado, um desdobramento espiritual. Eu saio do corpo, o corpo fica num processo de adormecimento, e eu saio em espírito, e eu acesso esses locais fora do corpo, o que para muitos as pessoas chamam de viagem astral. E aí se torna muito mais fácil. Eu não vou mentir para você que se torna muito mais fácil. Por quê? Porque você está num plano astral, experimentando uma vivência astral, e o corpo físico está lá adormecido. Mas isso não quer dizer que eu, indo fisicamente a Machu Picchu, como eu fui já várias vezes, quando a gente toca uma parede em Machu Picchu, por exemplo, aí eu falo no lugar mesmo. Muitas vezes a gente simplesmente é transportado mentalmente para determinado evento, situação, fato, que seja interessante de eu estar percebendo. Então, não é sempre que acontece. Só se houver um objetivo útil. Eu sempre falo que eu trabalho proativamente e tenho uma finalidade. Eu não saio do corpo para ir... Agora vamos botar até uma palavra que eu disse, para ir para a esbórnia. Né? Esbórnia é festa. Não, eu vou sair do corpo para uma finalidade, né? Um movimento ético para colaborar em alguma coisa. Tanto a meu favor quanto a favor da coletividade. Eu pergunto isso, tio, porque aquela catedral de Granada, quando a gente entrou, que eu comecei a sentir aquele frio horrível, que eu não sei explicar, não era um frio, nem na Patagônia, nem no Canadá, em lugar nenhum eu senti um frio daqueles. A memória que eu tenho da catedral era de que eu não queria encostar em nada, porque eu estava me sentindo mal. Mas a memória que eu tenho é de como se eu tivesse uma barata que levou uma chinelada, sabe? Que tá assim, perdida. Que eu tava Zonza, né, filha? Rodando aquele mundo, né, de espaço, porque é uma catedral grande pra caramba. Eu não tenho muita memória das coisas, mas eu tava com tanto frio e eu não conseguia encostar em nada, assim, eu não conseguia nem me apoiar numa coluna daquela, né? Então, deixa eu te explicar que quando essa questão de frio, a sensação quando a gente sai do corpo é uma sensação de frio. Existe essa questão de frio. Tanto é que, se você for reparar nos filmes, esses filmes mesmo de americanos, tudo, geralmente quando vem uma energia
ou quando o ser está ali realizando um processo de desencarne, repara que sai uma espécie de uma névoazinha, assim, como se fosse uma coisa que quando a gente está no frio, não sai. Uma condensação do ar. Exatamente. Então, por exemplo, no fenômeno de materialização, é necessário que haja um grau, né, bem interessante, de frio mesmo, né, para que seja mantido e que possa ter a realização do processo de materialização. Mas quando a gente foi lá em Granada, foi naquela catedral, né, aquela catedral é gigantesca, e a questão porque as pessoas não necessariamente, Kelly, as outras pessoas não necessariamente estavam sentindo frio. Eu e você estávamos sentindo frio. As outras pessoas podem ou não sentir. Por que eu e você estávamos sentindo frio? Porque quando a gente entrou ali, o nosso propósito era de realizar um tipo de trabalho que a gente ainda não sabia qual era. Então, a gente já entrou meio que aberto, meio que conectado e, de certa forma, vê se você vai entender como é que eu vou dizer isso, deslocado um pouco fora do corpo mesmo. Por exemplo, aqui eu estou falando com você, mas o Fábio que está falando com você aqui, ou seja, eu que estou falando com você, eu estou ligeiramente fora do corpo. Ligeiramente. Então, eu estou conseguindo acessar o que eu estou fazendo aqui e estou tendo a visão extrafísica. Quase que fosse uma dupla vista. Então, quando a gente entrou para fazer esse trabalho lá na catedral, a gente foi fazer um trabalho espiritual e o ambiente que a gente sentia era um ambiente que a gente registra como sendo um ambiente astral. Por isso que a gente sentiu frio. E por que você ficou zonza? Por que você ficou se sentindo quase que uma barata achatada? Porque você ainda está iniciando o seu processo de experimentação. Você vê que eu fiquei lá inteirão. E se repara que o que aconteceu depois com você? Você precisou ir ao banheiro. Depois, quando a alma voltou para o corpo, foi a primeira coisa, eu estava desesperada para ir ao banheiro. Porque a gente fez um trabalho de asepsia ou limpeza no ambiente, né? A gente sabe que tinha ali algumas energias, aliás, bastante energia acoplada àquele campo. E aí a gente sabe que, eu e você nós sabemos, né? Que a gente está fazendo esse trabalho aí pelo mundo. Esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho espiritual. Então, nós estamos indo aos lugares para realizar procedimentos espirituais. Não que a gente não vá visitar os lugares, conhecer, não é isso, mas a gente faz um trabalho, vamos dizer que é uma via de mão dupla. Então, quando você acabou, você precisou passar por uma espécie de drenagem, se eu posso dizer assim, sabe? Você precisou se esvaziar, literalmente, né? Porque você foi acumulando resíduos, fluidos. E aí, no corpo físico, você precisou, vamos dizer assim, desalojar isso, né? Então, por isso que você sentiu essa vontade de ir ao banheiro, né? Dor de barriga, vamos dizer assim. Então, essa foi a questão. Só para contextualizar para o pessoal que, enfim, que a gente não contou essa história ainda, né? Nesse dia a gente marcou, o tio falou, olha, nós precisamos ir à Catedral de Granada. Aí eu coloquei lá no nosso roteiro, a gente almoçou lindamente, estava um sol maravilhoso de primavera, temperatura delícia, né? Andaluzia, temperatura maravilhosa. Mas eu tenho sempre um casaquinho, que é um casaco de pena, de pluma, de ganso bem fininho, que eu enrolo, boto na bolsa e ele é quente. E o tio também, com o casaquinho dele. Aí entramos, né, na catedral sem muita pretensão. Quando a gente passou naquela porta, eu falei, gente, que lugar horrivelmente frio. Aí já coloquei o casaco. E o frio não passava. Aí eu coloquei e você ficou, Kênia, você começou a ficar branca. E você começou a suar. E aí você não sabia para onde ia. O seu olhinho, você tem os traços orientais. Então, o seu olhinho ficou ainda mais assim, juntinho, mais fechadinho. Então, eu que, na verdade, eu comecei a te guiar. Né? E aí a gente começou a andar. E eu estava fazendo o trabalho e, ao mesmo tempo, eu estava, vamos dizer assim, com um olho em você, né? Porque você, de certa maneira, você está passando pelas suas experiências primeiras, vamos dizer assim, né? Então, a gente estava assim. A única lembrança que eu tenho é de você me agarrando pela mochila, assim, por aqui, minha filha, Exatamente. por aqui, vamos por aqui. Exatamente. Me carregando pela alça da bolsa. E eu sei que eu falava, meu Deus, esse frio não passa, que frio é esse? E era um frio. E é insuportável, né, filha? É insuportável, né? Insuportável, um frio insuportável. E eu olhava as pessoas de camiseta, de blusinha então, normal. eu acabei de falar isso, exatamente. E eu
eu falava assim, não é possível, gente. Será que eu peguei alguma coisa? Mas eu falei assim, não é possível. Eu peguei e ele pegou também, porque ele também tá com frio. E eu passando mal de frio. Eu sei que aí o tio fez a volta nos túmulos dos reis e tal. Quando o tio bateu nas minhas costas, falou assim, pronto, minha filha, acabou, já podemos ir. Eu falei, tio, eu preciso... Tio, Gente, ok, preciso fazer um despacho. Eu tive uma dor de barriga bizarra, mas assim, do nada, porque eu já não tomo leite, já cortei glúten, então não tô podendo comer nada disso. E eu falei assim, gente, mas eu não comi nada que pudesse me fazer mal. E eu sei que eu estava desesperada para ir ao banheiro, muito desesperada. E depois, pronto, depois passou tudo, literalmente, né? O frio, dor de barriga, passou tudo. Mas me conta, tio, então me conta do seu trabalho. Aí a gente recebeu essa convocação, e aí a gente, em desdobramento, em viagem astral, a gente literalmente foi para Machu Picchu mesmo, tá? A gente se deslocou até Machu Picchu, e no caso era à noite ainda lá também, e aí a gente passou por uma experiência de quê? O que foi explicado para a gente é o seguinte, o que a gente foi fazer lá? Quando eu falo a gente, porque eu não trabalho sozinho, eu trabalho com uma equipe e outros membros do Círculo 7, que são aqueles outros 6, que cada um em um continente, e não estavam todos, né? Estavam alguns, exatamente até por causa do fuso horário. Então, não estavam todos do Círculo 7, e é o nosso grupo, vamos dizer assim. E aí foi explicado para a gente que a gente iria fazer, primeiro, uma conexão interdimensional. Epa! Deu. Olha, para você ver, deu até. Você foi fazer a conexão? Viu? Eu estou falando, gente. A gente ia fazer uma conexão interdimensional, né? O que é uma conexão interdimensional? São conexões entre dimensões. E o que são esses interdimensionais? São aqueles que as pessoas chamam de extraterrestres. Se a gente puder explicitar de uma maneira, facilitar para as pessoas poderem entender. E aí a gente fez essa conexão, mas já o que foi explicado é que a gente faria essa conexão para o próximo trabalho, que era o trabalho no Oceano Pacífico. Qual seria esse trabalho no Oceano Pacífico? Seria uma formação de um campo de força que a gente chama de triangulação. Ou seja, é um triângulo que é formado em determinados pontos, como se fosse um liga-pontos. Então, seria em Machu Picchu, seria no Monte Fuji e na Ilha de Páscoa. Todos os locais ali envolvidos com o Oceano Atlântico, né? No caso do Machu Picchu, a região Machu Picchu não está ligada ao oceano, mas é no Peru. O Peru está ligado ao Oceano Atlântico, desculpa, ao Oceano Pacífico. Né? E para quem não sabe, aquela região do Oceano Pacífico onde, de certa maneira, se eu posso dizer dessa forma, onde existiu Mu, que para muitos chamam de Lemúria, mas o nome é Mu, que passou, olha que interessante, também passou por um evento cometário. E passou também, da mesma forma que a Atlântida, passou por um processo de submersão. Ou seja, submergiu. E aí, o que acontece agora? Nós estamos num processo de mudança, de evolução, de dinamismo, de aceleração. E da mesma forma que para quem não assistiu, escute o Mediunidade Sem Fronteiras da semana passada, que a gente falou de Atlântida, né, do outro trabalho no Oceano Atlântico, serve também para esse momento que a gente está trazendo aqui. Então, são dois vídeos que tem, vamos dizer assim, são complementares. Então, ali no Oceano Atlântico, a estrutura, né, vamos dizer, submersa, que é o grande continente da Lemúria, de certa maneira, está sentindo vou usar de uma maneira alegórica, uma vontade de aparecer novamente. Se não for todo, parte dele. Ou seja, ele quer dar o ar da graça. E, para isso, está havendo uma movimentação nas estruturas internas do que a gente chama do planeta Terra, com o elemento terra, elemento fogo, principalmente fogo, terra e água. Para quem não sabe, aquele lugar ali é chamado de Anel de Fogo do Pacífico, ou Círculo de Fogo do Pacífico. Ali é uma área muito propensa, principalmente a vulcões, terremotos, tsunamis. Então, está havendo essa modificação. Então, o nosso trabalho foi exatamente...
Esses elementos todos sendo movidos, digamos assim, né, trabalhados de acordo com as escolhas coletivas, né, Tio? Exatamente. Tudo é provocado por escolhas. E se a humanidade está tendo escolhas desafiadoras, isso vai se refletir na estrutura da própria Terra e, consequente, dos elementos. Os elementos eles vão responder às escolhas da humanidade. Os elementos água, terra, fogo e ar. Por isso que são provocados as tempestades, os terremotos, os tsunamis, os maremotos, os ciclones, os furacões, os vulcões, os terremotos. Né? É sempre provocado pelas escolhas da humanidade. Né? Como a humanidade está escolhendo. Então, nessa noite, o que a gente foi fazer ali? A gente foi reforçar esse campo de força. E como é feito isso? Necessariamente precisa ter seres encarnados. Por quê? Porque nós, encarnados, possuímos um elemento que é fundamental para esse tipo de trabalho, que se chama ectoplasma. Então, o ectoplasma é o que as pessoas chamam de fluido animalizado. Né? Todos nós temos ectoplasma quando estamos encarnados. Os desencarnados não possuem ectoplasma. Então, para esse tipo de trabalho específico, principalmente de formação de campos de força, para poder fazer o quê? Vamos dizer de uma maneira fácil para você entender. Como se a gente criasse umas estacas, indo até lá no centro da Terra, para poder conter um pouco esse deslocamento dos elementos. Ficou mais fácil de entender assim, Kênia? Como se fosse uma cerca. Sim. Então, a gente né, tem essa habilidade. Eu tenho essa experiência de formação desse tipo de campo de força. O que a gente chama, talvez muitos nunca tenham ouvido falar, mas a gente trabalha com pinos clônicos. Né? São pinos que têm as representações da minha forma física, e a gente se multiplica, vamos dizer assim, e a gente cria essas espécies de estacas. Por isso que é pino clônico, vem de clone, pinos clonados. E aí a gente fica ali criando, e, por exemplo, agora, eu posso nem estar, por exemplo, eu estou na academia, eu estou pensando no trabalho? Não, eu estou na academia fazendo um exercício. Mas, internamente, inconscientemente, eu estou reforçando a rede, o campo de força. Porque a minha estrutura, existe uma parte minha estruturada que está lá, alimentando aquele campo de força. Deu para entender, Kênia? Ficou. Como se fosse uma rede eletromagnética criada como se fossem uns Playmobils, né? De força ali no lugar. Essa alegoria mesmo, porque fica mais fácil das pessoas poderem entender. Sim, e aí quando você chega e encontra o grupo, tipo, vocês se comunicam. É tipo um encontro de grupo normal. Oi, tudo bem? Como é que você está? O que você tem feito? Super. Né? Na verdade, a gente fala besteira, a gente ri. Por quê? Porque a gente não é um grupo religioso, essa coisa chata. A gente é um grupo que trabalha uma espiritualidade fora da caixa, uma espiritualidade livre. Então, nós temos um outro tipo de comportamento, e eu vou dizer, talvez, muito mais sério. Porque tem alegria, tem jovialidade, tem comprometimento. A gente sabe o momento que a gente pode rir, se descontrair, mas quando a gente está trabalhando, nós pode ter certeza absoluta, a gente está ali 100%. Não estou 99,1%. Eu falo pelos outros. Nós estamos ali 100%. Tio, e vocês têm alguma roupa especial, tipo uniforme de trabalho? Tem algum acessório especial que vocês precisam usar para fazer esses trabalhos? Então, cada tipo de trabalho eu utilizo um utilitário. O que é um utilitário? Utilitário são as vestimentas que a gente pode plasmar e criar de acordo com o nosso tipo de trabalho. Então, nesses tipos de trabalho, a gente utiliza um determinado utilitário ou vestimenta. Se for um outro tipo de trabalho, a gente utiliza outro. Mas é sempre gerado automaticamente, porque fora do corpo a gente já tem a habilidade de plasmar não só a nossa indumentária, como a nossa própria... eu posso reconfigurar a minha face, o meu corpo. Mas aí são anos de treinamento, anos de treinamento. Então, vamos dizer que seu tio fora do corpo, sabe a massinha que criança usa, massinha de modelar? Vamos dizer que seu tio sai do corpo uma massinha.
E aí ele se modela de acordo com o tipo de trabalho que vai ser realizado. Geralmente, eu tenho uma forma física que não é a que vocês estão vendo aqui. Apesar de eu ser essa coisa nórdica. Eu digo que eu sou um nórdico inca, né? Então, dessa coisa bela, esbelta, esguia, né? Quase que um querubim de luz. Aí, mesmo assim, eu prefiro me metamorfosear, me transformar numa outra estrutura. A gente chama de estrutura ou corpo espiritual. Tio, pensando agora assim, né, me veio essa pergunta, em pinos cônicos e redes de campos de força, né? Aquelas estátuas, por exemplo, da Ilha da Páscoa, tem em alguns outros lugares também, né? Que são todas posicionadas ali ao redor daquele espaço e com características, né, de humanos, só que gigantes. Seriam também espécies de pinos cônicos? São pinos mais materiais, né? Digamos assim, pinos cônicos mais materiais. Aquelas representações daqueles grandes blocos, né, monolitos, são registros de civilizações que tinham contato com os interdimensionais. Então, ali serve como pontos de antenas de conexão. Então, aquelas caras, se você for perceber, existem algumas caras que elas só têm a cara, mas se você estão sendo feitas escavações que tem o resto do corpo. Do corpo. E o que é mais interessante, eu sei que vai parecer mais louco do que eu sou. Nessa época de Lemúria, por exemplo, vou pegar um pouco de Lemúria, os seres tinham um tamanho que não é esse tamanho que a gente tem. É um tamanho muito maior. Né? Chegavam a 5 metros, 6 metros de altura. E outra coisa, o tom da pele, né? A tonalidade era um pouco azulada. Então, era um tom um pouco mais escuro, mas tem uma tez mais azulada. E mais ainda, Kênia, a faixa de vida chegava a 150, 200, 250 anos. Então, conforme a gente foi se desconectando das nossas características, a gente foi se diminuindo. Olha só que coisa interessante. A gente foi diminuindo o tempo de experiência, a gente foi se diminuindo em termos de tamanho. Não que isso seja ruim, mas isso é uma forma de vocês entenderem que a gente foi perdendo quase que o contato com o nosso divino, com a nossa força, com a nossa expansão. A gente foi literalmente aceitando ser pequeno. A gente foi se diminuindo. Então, o que eu estou trazendo aqui para você e para vocês é que nós somos enormes, gigantes. E nós simplesmente não acreditamos que somos gigantes e enormes. E estou falando, não é só em altura, não é só em longevidade, eu estou falando também sim, mas principalmente em termos de força e poder. Força espiritual, poder espiritual. Saúde. Desculpa. Obrigada. Então, entendeu? tá. E aí vocês foram, então, depois de Machu Picchu para aí cada grupo, né, a gente se dividiu em grupo. Não tinha só os membros do Círculo 7, alguns. A gente se juntou a outras equipes. E aí cada equipe, né, alguns seres ficaram em determinados pontos. Monte Fuji, Ilha de Páscoa e Machu Picchu. Eu fiquei em Machu Picchu por causa da minha conexão com o local. Né? Enquanto que outros seres ficaram acima do Monte Fuji e ali em Ilha de Páscoa. É Monte Fuji ou Ilhas Fiji, tio? Não, Monte Fuji. Fuji. No Monte Fuji mesmo, no Japão? Que é outro portal de conexão. É um portal de conexão. Lá. Se Machu Picchu é um portal de conexão com o elemento terra, Monte Fuji é um portal de conexão de elemento fogo. E Ilha de Páscoa é um portal de conexão de elemento ar. E você vê que tem terra, olha que interessante. Terra, Machu Picchu, fogo, Japão, e Ilha de Páscoa, ar, e no meio está o quê? O elemento água, que é o Oceano Atlântico. Pacífico. Pacífico, desculpa. Que louco isso, né? Interessante.
E aí, assim, aí é tio, assim, né? Vocês vão lá e fazem o trabalho, mas aí vocês recebem, tipo, notícias de como tá o trabalho ou né, se tá resultando, se não tá resultando, A gente o que recebe tá notícia, não, a acontecendo. gente é a notícia. Meu amor, nós somos a notícia. Nós não precisamos receber porque nós estamos com nossas partes lá. Então, Conectados. é a informação direta. E esse tipo de trabalho a gente já fez em vários locais do planeta. A gente fez há pouco tempo no Chile, por exemplo, né? Aí em Santiago a gente já fez. A gente já fez aí em vários locais do planeta. E a gente sempre está informado, por quê? Porque nós estamos com o nosso campo. Vamos dizer que uma parte nossa está lá. Então, nós recebemos a informação diária. Até o momento que a gente, vamos dizer, a gente absorve aquelas informações, aquelas partes nossas, quando a gente entende que está ok. Caso haja necessidade, será feito um outro tipo de trabalho ou o mesmo trabalho. Um Então, reforço, né, daquilo. exatamente isso. E depois a gente retorna para o corpo. O que é retornar para o corpo? A gente estava fora do corpo. Retorna para o corpo porque o corpo estava onde? No meu caso, estava no meu quarto, na minha casa. Então, eu volto para minha casa. Geralmente, eu, ao voltar, eu acordo, preciso ir ao banheiro, preciso tomar um copo de água e, geralmente, eu como alguma coisa ligado que seja uma fruta ou tomo suco, alguma coisa mais natural ou natureba, vamos dizer assim. Eu vou tomar uma Coca-Cola naquele momento, mas eu tomo para fazer quase que uma reposição, É porque sabe? você precisa alimentar o corpo de verdade, né? Não sinteticamente. Há uma perda muito grande de energia, e principalmente de ectoplasma. E aí depois você dorme seu sono normal e acorda o quê? Meu Você ainda amor, acorda cansado? o que acontece? Eu volto, durmo, e aí eu posso sonhar, aí eu sonho muito. Quando a gente começa a ter esse tipo de experiência, Kênia, e quem for ouvir, quando a gente começa a ter essa profusão de experiência, principalmente em desdobramento ou viagem astral, o sonho da gente ele é muito rico, muito rico. E são sonhos maravilhosos. E quando eu falo maravilhosos, não é só riqueza de detalhes, são sonhos de muitas informações. Não só detalhes que eu estou falando, assim, como se fossem reais, não. Eu estou falando riqueza de informações. Eu trago muita informação de coisas que eu utilizo no meu dia a dia. Ou pode ser que haja ainda uma segunda necessidade de você fazer uma outra experiência, talvez com uma potência menor, com uma força um pouco menor, pequenas experiências. Então, as noites do seu tio são incríveis e interessantes. Como eu falei, são um furdúncio. Estamos sempre na esbórnia. Tá certo, tio. Bom, gostei de saber, gostei de entender melhor também até a experiência que a gente teve lá em Granada. Eu acho que essas nossas conversas, elas vão enriquecendo muito o olhar que eu tenho sobre as experiências, sabe? Porque aí ela vai a experiência vai se desdobrando em informações que talvez naquela hora não tivesse, até porque a gente nem sabia o que estava esperando, né, por nós lá. E depois também a gente fica praticamente na lata, né? E aí, assim, sempre essas conversas para mim têm sido muito ricas em termos de aprendizado. E é isso, tio. Então, obrigada por mais uma contação de histórias. E a gente se vê na terça-feira, na nossa live de terça, que a gente ainda não definiu o tema, né, tio? Mas Não, mas a gente vai definir. em breve divulgaremos. Isso Gente, aí. obrigada. Ó, tio, beijo. Beijo. Boa semana. Tchau, tchau.